Pessoal, vamos falar um pouco sobre fatores solúveis da resposta inflamatória. A gente já sabe que a resposta inflamatória ela é por células, que algumas vezes são migratórias, passeiam através do sangue e chegam ao sítio inflamatório, ou outras vezes elas estão fixas no tecido conjuntivo, mas todas essas células, para que elas possam atuar contra o antígeno que provoca a resposta inflamatória, elas são mediadas por fatores químicos importantes produzidos durante a resposta inflamatória e que auxiliam na coordenação desta resposta. A maioria dos mediadores, elas agem por meio de ligação com receptores específicos. Então, quando a gente fala que existem mediadores químicos que atuam como fatores solúveis que vão estar coordenando a resposta inflamatória, a gente tem que lembrar que toda célula possui os seus receptores, possui células que vão ter alguma afinidade com esse mediador químico, que vão permitir a sua passagem através de canais de membrana e que vão fazer a comunicação da célula, do seu meio intracelular com o meio extracelular através desses mediadores químicos. E a resposta destas células vai acontecer por esta afinidade que existe com moléculas sinalizadoras e canais de ligação específicos na membrana das células-alvo. Todos os mediadores químicos, todos os sinalizadores da resposta inflamatória possuem características próprias. Eles funcionam como uma espécie de idioma das células, a linguagem das células, a forma como elas se comunicam e como elas passam a informação do que é necessário ser feito de uma a outra. E também para células que não são envolvidas na resposta inflamatória, mas que estão no local onde a inflamação está acontecendo. Para que essas células se comuniquem de forma adequada, de forma correta, elas possuem algumas características, algumas propriedades que as fazem ser mais eficientes na sua função de mediadora química. Uma característica, uma propriedade desses sinalizadores é o pleiotropismo, ou seja, ela é um mediador químico, um sinalizador que tem múltiplas funções, assim como o bombril, né? Faz várias coisas ao mesmo tempo. Outra característica é a redundância, é aquela célula que produz um mediador químico. Esse mediador químico vai atuar de uma forma semelhante a outro mediador produzido por outra célula ou que está sendo difundida no plasma. E apesar de serem idênticos e redundantes, fazerem a mesma função, eles são igualmente importantes. Esses mediadores, esses sinalizadores, eles também têm a propriedade de serem sinergistas, de atuarem em sinergia, ou seja, que nem nos Power Rangers, eles trabalham todos juntos de uma forma coordenada, como se fosse um balé. E existem os sinalizadores que são antagonistas, ou seja, eles atuam de forma bem diferente um do outro e, apesar de eles serem bem diferentes, são igualmente importantes. Um vai acabar diminuindo a função do outro no momento que isso precisa ser controlado, no momento que isso precisa ser regulado pelo próprio sistema imunológico através desses sinalizadores. E como que esses sinalizadores podem ser produzidos? Ou eles vão ser produzidos por células
né? E essas células, na maioria das vezes, são células relacionadas ao sistema imunológico, mas não necessariamente somente essas, né? Essas células vão produzir esses mediadores, esses grânulos vão ser secretados por essas células e vão atuar de diferentes formas. Exemplos desses mediadores que são formados, sintetizados dentro de células do sistema imunológico, nós temos histamina, a serotonina, ambos são produzidos em mastócitos, basófilos, plaquetas. Existem os mediadores químicos produzidos por células, que são as prostaglandinas, leucotrienos, fatores ativadores plaquetários, as espécies reativas do oxigênio, o óxido nítrico, as citocinas, os neuropeptídeos. Eles são todos produzidos por leucócitos, aquelas células migratórias que a gente conheceu do sistema imunológico, as células brancas de defesa, né? Como também são produzidos por mastócitos, por macrófagos, por linfócitos e até mesmo fibras nervosas, que são capazes de produzir o caso dos neuropeptídeos. Esses mediadores químicos atuam de diferentes formas. Eu vou citar dois exemplos daqui a pouco, que são a histamina e a serotonina, mas a gente vai ter uma outra aula posterior. Essa aula vai ser uma aula colaborativa, eu vou receber a colaboração de vários estudantes do curso de Ciências Biológicas da UFMT, para a gente preparar uma apresentação só sobre esses mediadores químicos produzidos tanto pelas células, como também outros mediadores químicos que estão circulantes no plasma sanguíneo. Eles têm como principal fonte as células do fígado, que produzem e liberam no plasma sanguíneo os fatores de ativação do complemento, que é uma cascata enzimática que recebe o nome de C3A, C5A, C3B, C5B. São complementos que auxiliam o processo inflamatório. Alguns recebem o nome de anafilatoxinas, outros são complexos de ataque à membrana. Esses do sistema complemento vão atuar de forma a provocar a lise bacteriana, caso a infecção seja provocada por bactérias, ou ele pode provocar a facilitação da fagocitose, caso seja um antígeno que vai ser eliminado de forma mais eficiente através da fagocitose. Ou pode ser produzido pelas células do fígado o fator de ativação, o fator de Hegmann. Esse sistema ele vai ativar as cininas, que também pode ser conhecido como bradcinina, e o fator de coagulação, que é um sistema de fibrinólise, que estão relacionados diretamente ao reparo, à recuperação tecidual pós-inflamatória. Mas a gente vai falar sobre todos esses mediadores com bastante detalhes numa próxima apresentação. Essa aqui vai ser colaborativa. Todos os sinalizadores, todos os mediadores químicos do processo inflamatório funcionam de uma forma muito semelhante aos sinalizadores de trânsito que nós temos na nossa cidade. Nós só sabemos como devemos nos comportar no trânsito, aonde nós podemos parar, aonde que nós não devemos parar, quais as direções que nós devemos tomar, as velocidades que nós podemos andar, tudo isso é mostrado para nós através da sinalização de trânsito. A mesma coisa acontece com esses mediadores químicos. Todos eles vão mostrar para as células do sistema imunológico o que é que elas devem fazer, quando elas devem agir, para onde elas devem ir e quando elas devem parar, auxiliando também na resposta de tecidos que estão relacionados à ação dessas células.
Um exemplo desses mediadores químicos, a gente tem a histamina. Olha quantas funções a histamina tem, né? Desde o aumento da coagulação sanguínea, liberação de ácido gástrico, dilatação dos vasos sanguíneos, o broncoespasmo, que é o fechamento dos brônquios no pulmão, o aumento da permeabilidade capilar, a liberação de adrenalina pela glândula adrenal, um hormônio importante na reação de fuga, a inflamação, o edema na pele e a taquicardia, todos esses sinais a partir da histamina, um sinalizador químico produzido por mastócitos, produzidos por basófilos no sangue e que vão atuar. Todas essas reações é para aumentar a função das respostas do sistema imunológico, aumentar principalmente a quimiotaxia, a atração dessas células ao local da inflamação. Alguns sinais podem ser feitos para, por exemplo, os vasos sanguíneos e não necessariamente estar também ativando o ácido gástrico, o broncoespasmo. Não quer dizer que todos eles vão ser ativados ao mesmo tempo, mas eles podem ser ativados conforme a necessidade que aquela inflamação estiver produzindo. Outro mediador químico importante que pouco se fala é a serotonina. A serotonina ela é um hormônio, ela normalmente está presente no nosso corpo, mas ela é inativa. Ela vai estar lá nas plaquetas, que a gente já conheceu anteriormente, né? Só quando eu tenho lesão de tecido é que essas plaquetas elas vão ser desintegradas em algumas situações e aí ela vai liberar serotonina. A serotonina ela ajuda com o estreitamento de vaso sanguíneo. Esse estreitamento de vaso sanguíneo ajuda a melhorar a pressão arterial, né? E vai impedir também sangramentos em locais onde o reparo deve ser feito. Geralmente, a serotonina age no final do processo inflamatório, de forma a produzir o reparo nos tecidos danificados. Outro mediador químico importante que a gente tem no nosso corpo são as imunoglobulinas. E aí a gente vai ver uma diferença aí entre o que é imunoglobulina e o que é anticorpo. Imunoglobulina são glicoproteínas que estão expressas na membrana das células imunocompetentes, mais especificamente linfócito B no sangue circulante e nos plasmócitos, nos tecidos, do tecido conjuntivo, mais especificamente. Quanto essa imunoglobulina está presa na membrana da célula, ela é imunoglobulina. Mas quando ela é liberada da membrana da célula e ela fica de forma secretada, circulando no plasma sanguíneo ou nos líquidos teciduais, ela já é um anticorpo. E qual a diferença na especificidade? Vai ser exatamente igual. A diferença é que a imunoglobulina ela ainda vai estar presa na célula que a produziu. Ou seja, ela ainda não vai ter contato, literalmente, com o anticorpo, ou se ela já teve contato, ela já tem a sua região variável, que está ali na porção 1 do desenho esquemático que a gente vê abaixo, e ela é presa na célula através dessa região constante aí. E essa região variável que vai fazer o reconhecimento da ligação com o antígeno, com as glicoproteínas de membrana do antígeno que vão estar em contato com esse imunoglobulina. Quando ela é liberada e vira anticorpo, ela já está atuando diretamente no processo inflamatório. Enquanto ela está presa na superfície da célula que a produziu, ou ela é um linfócito B e um plasmócito que produziu uma imunoglobulina que ainda não reconheceu o antígeno, ou é uma célula de memória, aquela célula que já teve contato com o antígeno, que já fez a sua imunoglobulina específica para aquele antígeno, mas que é apenas a memória imunológica daquele antígeno que teve contato com o corpo. Numa segunda exposição, ela vai ser mais rápida e mais eficiente, porque ela já o reconhece. Nós temos no corpo humano reconhecidos, e nos mamíferos superiores, reconhecidos esses
todos esses tipos, essas 5 imunoglobulinas que estão desenhadas aqui nessa figura. A gente tem a IgA, a IgM, a IgG, a IgD e a IgE. Todas essas são moléculas glicoproteínas produzidas por células imunocompetentes na função de produzir esses anticorpos. O que é a IgA? Ela está presente nas mucosas. As mucosas são todas as cavidades, todos os revestimentos de cavidades úmidas. É a IgA a imunoglobulina que confere imunidade passiva da mãe para o filho através da amamentação. A IgM, ela é uma imunoglobulina grande, com alto peso molecular, ela não passa pela placenta, ela é a primeira classe a elevar-se na fase aguda dos processos inflamatórios. Então, ela é bem importante no início do processo inflamatório, ela atua diretamente na melhoria da resposta inflamatória, tanto provocando a lise, no caso de inflamação bacteriana, como também provocando uma melhor fagocitose em outros tipos de infecção. A IgG é uma imunoglobulina mais abundante no sangue e nos espaços extravasculares. Elas atravessam a barreira placentária. É a IgG que a gente vê no final do processo inflamatório. É aquela que vai ser mais importante como uma detecção de que a inflamação está chegando ao fim. A IgD, ela é coexpressa com a IgM na superfície dos linfócitos maduros. Então, a IgD também é muito importante no início da resposta inflamatória. E por fim, a IgE normalmente está relacionada à defesa contra verminoses e protozoonoses. Ela também está relacionada a fenômenos alérgicos e reações anafiláticas. Vocês podem observar do lado direito dessa figura todas as variações morfológicas desses tipos de anticorpos que são produzidos no nosso corpo. Elas têm variações regiões variáveis, mais expostas para o lado externo, onde a gente vê mais coloridinho, né? E as regiões constantes, onde elas ficam presas nas células. Aqui um exemplo de como a gente pode usar essas imunoglobulinas como uma forma de detecção do processo inflamatório e de como que esse processo inflamatório pode estar evoluindo, quantos dias você já teve aí a contaminação, se você ainda está sujeito a contaminar outras pessoas e se você já está numa fase menos grave e que você não contaminaria outras pessoas. É o caso do teste rápido da COVID. Ele pode ser feito através de uma gota de sangue ou através da secreção nasal. Seja como for, ele vai marcar através desses parâmetros que nós vemos aí em cima nos testes rápidos para COVID. Você tem o C, que é o controle, que é para saber se o teste está funcionando bem, né? E se ele está dentro da sua validade, se está tudo funcionando muito bem. E nós temos as letras G e a letra M, que fazem uma relação a IgM e a IgG. É importante a gente lembrar que a IgM ela aparece no início do processo inflamatório e a IgG já no final do processo inflamatório. Então, toda vez que eu tenho aquela tarjinha cinza sendo marcada de vermelho, eu tenho um positivo para IgG, ou se foi marcado para vermelho no M, eu tenho um positivo para IgM. Se eu tenho uma IgG, no caso assim, o que está expresso aí na nossa tabelinha, se eu tenho uma IgM positiva e uma IgG negativa, quer dizer que a sua infecção é recente. Você só tem imunoglobulinas no início do processo inflamatório, na sua secreção nasal ou no seu sangue.
Caso você tenha no seu resultado de teste para COVID IgM negativo e IgG positivo, indica que esse paciente já teve a infecção. Já faz um tempinho que essa infecção aconteceu e é suficiente o tempo para que você tenha uma memória imunológica. Você não vai estar transmitindo a doença, mas você já teve contato com o antígeno e numa segunda exposição ela vai ser muito mais rápida a resposta inflamatória. No caso, se você tem um IgM negativo e um IgG negativo, indica que você nunca teve uma infecção, nem anterior, nem recente. Você nunca teve contato com esse antígeno da COVID. E no caso do IgM positivo e do IgG positivo, indica que você possui memória imunológica e que você também se encontra em uma reinfecção aguda. É nessa fase que você deve ficar isolado, que você deve ficar longe de todo mundo. Foram graças a esses parâmetros da presença ou ausência de IgM e IgG que foi possível a gente classificar se o indivíduo estava recém-infectado ou se ele já tinha memória imunológica e se ele estava transmitindo, caso ele fosse recém-infectado, que é o caso da IgM, presença da IgM, ou se ele não transmitia mais, apenas estava com a memória imunológica, que é o caso do positivo para IgG. Foram esses parâmetros também que definiram o tempo que é necessário o paciente ficar isolado para que ele não transmita a doença para outras pessoas. Esse tempo de isolamento, ele era maior antes do processo de vacinação, porque o indivíduo precisava ter um tempo de formação desses anticorpos maior para que ele pudesse ter uma resposta eficiente. Depois da vacinação, o isolamento se tornou menor, com menos dias, porque ele já tinha memória imunológica, a sua IgG sempre ia dar positiva, mas ele tinha IgM positiva e ela ia durar menos tempo no plasma ou na secreção nasal, e aí ele poderia ser isolado por menos tempo e ser liberado mais rapidamente para o contato social. Outro exemplo que a gente tem da presença desses tipos de glicoproteínas da superfície das membranas, além dos anticorpos, além das imunoglobulinas, a gente tem os antígenos que caracterizam nossos tipos sanguíneos, né? A gente tem aí as características da nossa classificação sanguínea. O que acontece com as pessoas que têm o sangue tipo A? As hemácias, que são os glóbulos vermelhos, eles carregam uma proteína na superfície da membrana, que também é chamada de antígeno A. E um antígeno anti-B vai detectar a presença desse antígeno A. Então, quando eu faço tipagem sanguínea, eu percebo a presença dessa proteína que eu chamo de antígeno A na superfície das hemácias. No sangue do tipo B, aqui as proteínas são expressas de uma forma diferente e elas são denominadas antígeno B, e o antígeno anti-A é capaz de identificar e atacar células do tipo A. É pouco frequente na população, a gente vê tanto tipo A como tipo B, que são dois tipos pouco frequentes na população, mas o B é o mais raro ainda. Mas eles existem e eles possuem essas proteínas da superfície das hemácias. O tipo AB é mais raro ainda, ele é uma mistura entre os dois anteriores. As pessoas com esse tipo sanguíneo têm antígenos do tipo A e do tipo B, e elas podem receber sangue de todos os outros grupos sanguíneos, porque ela possui todas as proteínas em sua superfície. O O, ele é o conhecido doador universal, pois ele não carrega antígeno nenhum, nem de A nem de B. Logo, não é visto pelos demais,
por outro lado, ele tem antígenos anti-A e anti-B. Na tipagem sanguínea, que a gente vai realizar em aula prática, a gente vai usar soros isolados a partir do sangue de coelhos. Esses soros são super concentrados de anticorpos e aí a gente tem o anti-A, o anti-B, que vai reagir com essas proteínas da superfície das hemácias sanguíneas. Se ele reage, eu tenho um positivo. Se ele não reage, não coagula, eu tenho um tipo negativo, que é o coagulado na lâmina abaixo, ele reagiu para o anti-A e reagiu para o anti-B. Então, ele AB positivo. A lâmina de cima, ela não tem reação nenhuma, nem ao A, nem ao B. Então, eu tenho um sangue do tipo O. Na coluna que ali reagiu ao anti-D, a gente tem um outro fator, um outro teste importante para os tipos sanguíneos, que é o fator RH. Se coagula, eu tenho RH positivo. Se não coagula, eu tenho RH negativo. E de onde é que surgiu esse RH? Ele vem do nome do macaco rhesus, que começa o nome com RH. Foi percebido que os seres humanos tinham uma reação maior a outros tipos sanguíneos, além do A e do B. Ele também poderia reagir a mais algum tipo, uma variação do sangue. E o que os cientistas fizeram? Tiraram o sangue do macaco rhesus, injetaram em coelho e fizeram um soro preparado com esse sangue. Esse soro foi conhecido como anti-RH ou anti-D, como ele é comercializado. Esse anti-D, quando coagula, me dá uma resposta ao teste de RH positivo. Quando ele não coagula, me dá uma resposta ao teste com RH negativo. 85% da população mundial tem RH positivo. 15% da população mundial tem RH negativo, o que mostra que essa reação que a gente só vê a partir do sangue do macaco rhesus em coelhos e testado nesse soro de coelhos é bem comum na população mundial. E ele é um fator muito importante, principalmente com relação a uma variação que pode acontecer entre combinação de fatores RH de seres humanos durante o processo de gestação. O que acontece se a gente fizer uma transfusão sanguínea errada? Lá no início da medicina, foi percebido que podia-se fazer uma transfusão de sangue para melhorar a saúde do indivíduo. Só que quando essa transfusão era feita sem uma tipagem sanguínea, provocava a formação de coágulos, bloqueando pequenos vasos sanguíneos, principalmente capilares. E esse bloqueio de vasos capilares provocava a morte tecidual de todos os tecidos que estavam relacionados a esses capilares. Isso podia levar o indivíduo à morte. Por isso a importância dessa tipagem sanguínea. Outra coisa na tipagem sanguínea é a gente prevenir uma variação que acontece na eritroblastose fetal, onde a mulher que possui RH negativo, casada com um homem de RH positivo, gera um filho RH positivo. Essa primeira gestação, a mãe ela vai desenvolver anticorpos contra esse fator RH diferente do filho. E aí, essa reação da mãe vai fazer com que ela tenha uma memória imunológica contra o RH positivo. Numa segunda gestação, esse bebê novamente vai ser gerado com RH positivo, só que a resposta da mãe vai ser uma segunda resposta mais eficiente e mais rápida. E isso pode levar o segundo bebê à morte.
Existem alguns procedimentos que podem ajudar a evitar que isso aconteça, tanto de provocar uma resposta imunológica na primeira gestação, como evitar a morte do segundo bebê. Isso vai desde a injeção de uma vacina que ajuda a evitar essa resposta imunológica da mãe, procedimentos através de uma dieta bem balanceada do bebê e da mãe logo após o nascimento, e também o banho de sol para o bebê recém-nascido, que ajuda muito a diminuir um problema chamado icterícia, que é comum para bebês que sofreram esse tipo de eritroblastose fetal. Na primeira gravidez, a mãe que possui hemácias com fator RH negativo vai reagir à presença de um bebê com fator RH positivo. Essa mãe vai formar linfócitos B específicos contra esse fator RH. Esses linfócitos vão migrar para o tecido, liberando plasmócitos com imunoglobulinas do tipo IgM anti-RH negativo e vão gerar também células de memória. Numa segunda gravidez, essas células de memória vão novamente ativar esses plasmócitos, formando IgG, que é mais rápida e mais eficiente. Essa IgG vai passar a sua barreira placentária e vai atuar contra o bebê na segunda gestação. Esses anticorpos de classe IgG atravessam a placenta e se ligam aos hemácios do feto, provocam hemólise, que leva esse feto à morte. Uma forma de prevenir a eritroblastose fetal é que a mãe, passando pela primeira gravidez, sabendo que sofreu essa eritroblastose fetal, que tem essas células de memória, ela vai, na segunda gestação, tomar os devidos cuidados, como a injeção, de uma vacina, esses anticorpos anti-RH são injetados na mãe logo após o nascimento do primeiro bebê e se ligam às hemácias fetais. Esse linfócito B não ativado pelo fator RH negativo. Quem deve tomar? Todas as mulheres RH negativo e com parceiros RH positivos. E quando que elas vão tomar essa vacina? Pode ser na segunda gestação ou na primeira gestação, depende do procedimento do médico. As fases mais seguras para tomar essa vacina está entre as 28ª e a 3ª a 4ª semana de gestação, ou logo em seguida após o parto do primeiro filho. O médico vai tomar a decisão de qual o momento adequado para a mãe e para o filho, para que todos sobrevivam e tenham um final de gestação tranquilo. É isso, pessoal.